Bom dia, hoje é 19 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvi no Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Antes de começar a falar das notícias, já deixo um recado, não há um pingo de carisma dentro do meu organismo nesse momento. Então vocês vão ter que lidar com a minha inabilidade em fazer qualquer tipo de comentário engraçado, porque eu não aguento mais sentir calor, eu não aguento mais ficar tonta quando eu levanto de qualquer lugar, mesmo que eu levante muito devagar. Eu fico tonta, porque tá 30.000 graus e eu não aguento mais. Então, isso é uma risada nervosa. A gente vai falar das notícias e apenas sobre as notícias no dia de hoje, excluindo essa aqui que eu abri, que é um artigo de opinião. Eu odeio quando eu faço isso. Mas se você quiser conferir porque a Califórnia cresce em milionários apesar de impostos mais altos, tem um artigo de opinião no site da Bloomberg Linha sobre isso. E eu não vou ler essa notícia aqui porque não é uma notícia, é um artigo de opinião. O que eu vou ler, porque aí de fato é uma notícia, é a prévia do PIB, chamado IBCBR, que é medido pelo Banco Central, que avançou 0,6% em janeiro, acima do esperado. Parece uma notícia chata pra caramba, porque ficar falando de, cresceu o PIB, caiu o PIB, não sei o que, não. É legal. E aí eu vou te falar por que é legal. A gente também vai falar sobre como o Putin venceu a eleição na Rússia com 88% dos votos e apoio recorde, segundo o governo. E a gente também vai falar sobre, agora eu tenho que achar uma outra notícia, porque aquela que eu abri era um artigo de opinião, Apple negocia parceria com o Google para embarcar inteligência artificial do Gemini em iPhones. Gemini, o robozinho, não os signos de gêmeos, Deus que nos livre. No mais, é hoje. Estreou, até me deu 2 pingos de serotonina aqui. Estreou Como Falar Faria Limês, o videocast que vai te contar tudo sobre a Faria Lima e o mundinho corporativo de São Paulo. Você que adora uma fofoca, que tá aqui nesse podcast só por isso, mas você é o meu público-alvo, entendeu? Você vai lá escutar o Faria Limês para você entender como é que funciona essa parte aqui de executivos de grandes empresas brasileiras e internacionais também, e quem são todas essas pessoas que trabalham, prestam serviço. A gente vai falar sobre várias tendências aí que às vezes acabam caindo no Twitter, como, por exemplo, a prescrição dos remédios da moda, ou também por que tantos Faria Limers são maratonistas. Vamos conversar sobre isso. Você confere este querido videocast novo da Bloomberg Linha no Como Falar Faria Limês, uma nova conta aí que você acha no Spotify e também no YouTube da Bloomberg Linha. E nas redes sociais você tem vários cortes sobre essas entrevistas. O episódio que estreia hoje é sobre o mundinho de startups. E o nome dele, eu adoro, é Por que todo mundo parece que tem uma startup? Não sei se vocês repararam, mas todo mundo tem todo mundo não, né? Porque eu não tenho, no caso, mas bastante gente aí nos últimos anos abriu uma startup, e aí eu queria entender o que aconteceu com esse povo. Onde é que eles foram parar? Por que uma startup continua uma startup e não vira uma empresa grande? Vamos conversar sobre isso. Aí, 2 pessoas bacanas vieram conversar comigo sobre isso, e 2 grandes Faria Limers, e de gerações diferentes, inclusive. Então, vai lá conferir no YouTube, no Spotify, pipipipopopó. Vamos então às notícias. Já falei bastante, você que tá com pressa, sinto muito. Vamos agora, sim, para as notícias. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, teve uma expansão de 0,6% em janeiro, de acordo com dados divulgados na manhã desta segunda-feira pelo Banco Central. Apesar de representar uma desaceleração em relação aos 0,82% apurados em dezembro, o número veio acima das expectativas do mercado. E aí eu te conto por que temos o IBCBR e temos o PIB, porque o IBCBR é um indicador mensal. Ele foi construído pelo Banco Central motivado pela inexistência de um indicador agregado de atividade econômica de frequência mensal que permitisse sintetizar e avaliar, em maior frequência, o estado da economia, em contexto de decisões de política monetária. Ou seja, é assim que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, usa para fazer uma avaliação mais corrente aí do que está acontecendo na atividade econômica brasileira. Afinal de contas, o PIB só seria revelado trimestralmente pelo IBGE, e assim os formuladores de política monetária têm uma noção um pouco mais em tempo real do que está se passando.
Ele é publicado cerca de 45 dias após o mês de referência e tem se mostrado particularmente importante nos primeiros meses de cada trimestre. Esse indicador tem como referência o SCN, que é um indicador que não dispõe do mesmo painel de informações utilizados na compilação do PIB. Por ser calculado pela ótica da oferta, ou seja, pela produção dos 3 setores econômicos, agricultura, indústria e serviços, o IBCBR não adota procedimentos de balanceamento entre oferta e demanda. Ah, quanto economês! O PIB calculado sob a ótica da demanda é o consumo de empresas, é o consumo de consumidores, nós consumidores, enquanto da oferta é isso aí que eu falei, a produção desses 3 setores. Esse indicador, portanto, é de suma importância aí para a atualização dos juros no nosso país. Lembrando que a próxima reunião do Copom vai ser quando? Na quarta-feira. Olha que diversão. Quarta-feira, o Banco Central Brasileiro decide sobre o atual patamar de juros. E, segundo expectativas do mercado compiladas pela Bloomberg News, deve cortar a taxa Selic pela sexta vez seguida para 10,75%. Os analistas esperam que o Banco Central adote uma sinalização mais cautelosa diante dos dados mais altos de atividade e pressão recente nos preços de serviços. Alguns veem a possibilidade de ser encerrada já nesta semana a indicação de cortes no mesmo ritmo de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões. Desde o início do atual ciclo de alívio monetário, ou seja, corte de juros, em agosto passado, o Copom manteve o trecho do comunicado, segundo o qual os membros do comitê antevêem, abre aspas, redução de mesma magnitude nas próximas reuniões, fecha aspas, no plural. Sim, é extremamente importante analisar o plural ou o singular de uma frase de um comunicado do Copom, porque isso é super sensível para o mercado. Se eles resolvem colocar uma vírgula a mais, literalmente uma vírgula a mais, uma linha, uma palavra, um adjetivo ou um coraçãozinho na borda da folha, isso pode fazer com que os preços do mercado mexam e pode fazer, sim, com que o seu dinheirinho seja afetado de alguma maneira, caso essa movimentação aí seja muito forte. Por exemplo, o mercado está esperando que haja um novo corte nessa próxima reunião e aqui, segundo os analistas consultados pela Bloomberg News, que agora em março seja retirada a referência de que novos cortes de 0,50 possam ser feitos nas próximas reuniões. Ou seja, pode ser que agora eles diminuam o ritmo ou até mesmo já se encaminhem aí para uma parada desse atual corte de juros. E isso, como acabamos de ver, é porque a economia brasileira está num bom patamar, está aí crescendo, está acelerando, etc. E isso, o corte de juros é uma das ajudas, segundo os economistas, em determinadas situações, como na situação brasileira, é o que ajuda a fazer com que o PIB cresça, porque as empresas investem mais, as pessoas compram mais coisas, porque os juros estão mais baixos, etc. E aí, se os juros estiverem muito baixos, essa atividade pode ficar num nível perigoso para a inflação, por exemplo. Olha que linda aula de política monetária para você nesta terça-feira. Parabéns para todos nós. A Apple está em negociações para integrar a ferramenta de inteligência artificial Gemini, ou Gemini, do Google ao iPhone, segundo pessoas familiarizadas com a situação que falaram a Bloomberg News, preparando o terreno para um acordo de grande impacto que abalaria a indústria da IA. Cornetas do apocalipse. As duas gigantes de tecnologia estão em negociações ativas para permitir que a Apple licencie o Gemini, conjunto de modelos de IA generativa do Google, para alimentar algumas novas funcionalidades que vão chegar ao software do iPhone neste ano, segundo essas fontes, que pediram para não serem identificadas porque as deliberações são privadas. A Apple também teve recentemente discussões com a OpenAI e considerou usar o seu modelo segundo essas pessoas. Se um acordo entre a Apple e o Google se concretizar, ele terá como base uma parceria de busca entre as duas empresas. Por anos, o Google, que pertence à Alphabet, pagou à Apple bilhões de dólares anualmente para tornar o seu mecanismo de busca a opção padrão no navegador Safari do iPhone e outros dispositivos. As duas partes não decidiram os termos ou a marca de um acordo de IA, nem finalizaram como ele seria implementado, segundo essas pessoas. As ações da Alphabet subiram até 7% na abertura dos mercados em Nova York depois desta publicação da notícia pela Bloomberg News. Um acordo daria ao Gemini uma vantagem chave com bilhões de usuários potenciais. Mas também pode ser um sinal de que a Apple não está tão avançada nos seus esforços de IA como alguns poderiam ter esperado. E uma ameaça a atrair mais escrutínio antitrust de ambas as empresas. Um mosquito me picou.
A Apple está preparando novas capacidades como parte do iOS 18, próxima versão do sistema operacional do iPhone, com base nos seus próprios modelos. Essas melhorias estão focadas em recursos que operam em seus dispositivos em vez daqueles entregues via nuvem. Portanto, a Apple procura um parceiro para realizar o trabalho pesado da IA generativa, incluindo funções para criar imagens e escrever ensaios com base em prompts simples. Porta-vozes da Apple e do Google se recusaram a comentar. A OpenAI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Vladimir Putin garantiu mais 6 anos como presidente da Rússia, o que na prática pode significar um aval para intensificar a sua guerra na Ucrânia e desafiar o Ocidente, com o Kremlin alegando um apoio público recorde para ele em uma votação cujo resultado foi pré-definido. Putin teve 88% dos votos, de acordo com uma pesquisa transmitida na TV estatal no domingo, logo após o fim de 3 dias de votação. O percentual superou o recorde anterior de 77% de apoio que o presidente recebeu nas eleições de 2018. A participação preliminar foi de 74%, de acordo com dados da Comissão Eleitoral Central mostrados na TV estatal. 3 outros candidatos, todos de partidos leais ao Kremlin, não receberam mais do que 5% de apoio. Quase 4,5 milhões de pessoas votaram online em um sistema usado em 29 das regiões da Rússia, pela primeira vez em uma eleição presidencial. Líder russo com maior tempo de serviço desde o ditador soviético Joseph Stalin, Putin, que tem 71 anos e está no poder desde os anos 2000, está estendendo seu domínio de quase um quarto de século para um 5º mandato, em um momento em que suas tropas estão na ofensiva na Ucrânia. A Rússia está pressionando sua vantagem no 3º ano da invasão, que se tornou o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Ucrânia luta para fornecer munições às suas tropas armadas em meio a atrasos na ajuda militar de seus aliados nos Estados Unidos e na Europa. O Kremlin também está pressionando países como a Moldávia, os Estados Bálticos e os da região do Cáucaso em nome da proteção das minorias russas. Os líderes europeus têm alertado abertamente sobre os riscos de um ataque russo a um Estado membro da OTAN e temem que os Estados Unidos possam abandoná-los se Donald Trump vencer as eleições em novembro. Chegamos ao fim do episódio, uma terça-feira maravilhosa e começando para todo mundo. E o pessoal que respondeu aqui ontem, enquanto falávamos sobre a queda na produção de vinho globalmente, o pessoal respondeu aqui respostas ecléticas sobre se bebem ou não. O Vando, por exemplo, ele tem um gasto mensal de R$500 por mês com a adega. E eu achei incrível. Cada um com seus hobbies. Como, por exemplo, o Cauê, que entrega sua gauchualidade, dizendo que ele raramente toma álcool por problemas de saúde. Ele prefere tomar chás, chimarrão, tererê ou sucos naturais. Agora fica aqui a dúvida se ele é gaúcho ou se ele é do oeste de Santa Catarina. Um questionamento que não importa a absolutamente ninguém. O Jimmy, ele vem com essa aqui pra mim. Ele diz que ele é Faria Lima fóbico e que ele está tratando deste problema com doses diárias do meu sobrenome misturado aí com outras letras, que eu imagino que seja uma referência a este podcast aqui. Então chegou a sua vez, Jimmy. Chegou a sua vez de você escutar o Como Falar Faria Limês. Toda semana um episódio novo, cheio de piadocas e entrevistas legais, para você entender quem são as pessoas deste universo da Faria Lima, que vou te falar que sim, temos aí os estereótipos, mas também não temos os estereótipos. Temos pessoas de vários backgrounds aí e diferentes do que a gente costuma ver nos memes e na mídia, que trabalham sim na Faria Lima. Então a gente vai te mostrar isso aqui. Também temos a Mariellen, que diz que morando na Amazônia é difícil tomar vinho tinto mesmo, já que os preços de importação não ajudam. Olha só, o que você toma então, Mariellen? Alcoolicamente falando. Qual é a sua... Se você toma, né, alguma coisa alcoólica, ou se você não toma alguma coisa alcoólica, o que você bebe? Água? Chá? Me conte. O Lucas também diz que era um grande degustador do mercado alcoólico, mas há 2 anos parou de beber e hoje ele é um grande consumidor de cerveja sem álcool. Melhor decisão que ele tomou, diz ele. Fica aí um parabéns para o João, cujo aniversário acho que foi ontem. E tinha mais alguém que estava de aniversário aqui? Cadê a Carla? Parabéns, Carla, dia 19 aí, seu dia, piscianas. Adoro esse quadro radialístico que temos aqui de mandar parabéns para os ouvintes em pleno século 21, 2024 no Spotify. Eu acho o máximo. É tipo aqueles seriados que imitam os anos 80, Stranger Things, sabe? Eu acho que é uma
ótima onda. Ah, é isso aí. Vão lá assistir, dar um like, curtir o Farelli Mês, pra ver se eu melhoro meu humor, esse calor que não vai embora. Um grande beijo pra todo mundo, até amanhã.